Olá, estamos retornando ao Mulher Mais 2025. Nossa convidada hoje é a Brenda Félix e a Michele vai chamá-la para conversar conosco hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa. Hoje temos o prazer de estar aqui recebendo a nossa convidada especial, Brenda Félix. Muito obrigada por estar aqui presente, Brenda. E nos conte, quem é essa Mulher Mais? Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui, nesse podcast Mulher Mais, esse convite maravilhoso que a gente recebe para estar dialogando, e dizendo quem é essa Brenda Félix Mulher Mais. Confesso que eu fiquei pensando quem era essa Brenda Mulher Mais. E eu acho que essa Brenda Mulher Mais é uma mulher ativista, é uma mulher candomblessista, é uma mulher lésbica, é uma mulher que vem do Amazonas e migra para o Piauí e aqui se reconhece, entre esse Rio Poti e o Rio Parnaíba, nessa cidade de Teresina, tão quente quanto o meu estado, mas uma cidade muito calorosa, não só do calor do clima, mas do calor das pessoas, Eu acho que esse é o principal aspecto que Teresina tem, desse acolhimento mesmo das pessoas e que transforma, Acho que aqui eu me reconheço como essa Mulher Mais. Teresina me ensinou a ser essa Brenda Mulher Mais, essa Brenda ativista, me reconhecendo em espaços e em representatividades que talvez eu vivesse e não tivesse ainda me encontrado. Então, Teresina traz isso para mim. E eu também quero só registrar também que ela já é piauiense, ela é cidadã piauiense, ela recebeu o título pela Assembleia Legislativa, então, de origem ela é do Amazonas, mas ela é também cidadã piauiense, não é isso? Com certeza, de coração, de alma, eu já digo para todo mundo, não vem dizer que eu não sou do Piauí não, porque eu sou, não tem esse negócio. E a Brenda também, ela é coordenadora do Centro de Referência LGBT, Raimundo Pereira. Então, Brenda, nos conte um pouco sobre o centro, como quais são as políticas públicas que vocês têm lá. Pode estar nos contando um pouquinho da sua experiência lá? Bom, o Centro de Referência eu assumo como coordenadora, estou como coordenadora a partir de 2023, e é um centro de referência que tem 18 anos, foi o segundo centro de referência instituído no país, e ele vem justamente para a gente tratar e abordar e acolher a população LGBTQIA, LGBT de todo o estado do Piauí. Apesar de ser estadual, a sede dele fica em Teresina, e a gente tem diversos serviços que são totalmente gratuitos, Ele é atrelado à Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, a SASC, e lá a gente trabalha com o atendimento e acolhimento, tanto psicológico, quanto jurídico, quanto de serviço social, de assistência social para a população. E aí a gente vai ter diversos serviços, a gente vai ter para a população trans a emissão da carteira de nome social de forma gratuita, nós temos os encaminhamentos para retificação de nome e gênero também dessa população, nós fazemos o contrato de união afetiva, o contrato de convivência afetiva em parceria com a Defensoria Pública. Então, são diversos serviços que a gente oferta. Tem cursos de qualificação, nós temos também formação, nós também fazemos palestras de formação para empresas que nos procuram, para outras secretarias do governo, para outros locais, universidades, também a gente tem feito esse trabalho. Participamos de diversas pesquisas, estamos agora com uma pesquisa que é voltada para a população LGBTQIA idosa, então a gente tem feito esse trabalho mesmo com a população de uma forma bem ampla, e tentando acolher os diversos municípios que a gente tem de forma remota, então a gente também atua de forma virtual e de forma presencial. Olha, vocês sabiam que a gente tem um centro que tem esse tanto de serviço, esse leque, de serviço, onde vocês podem estar procurando, sendo acolhida, tanto no jurídico como no psicológico. E em relação ao psicológico, como é esse atendimento lá? Vocês têm todas as profissões lá já apostas, ou a pessoa tem que agendar, tem que ir lá pessoalmente, tem um contato telefônico? Eu quero ir lá, eu quero fazer parte de um desses serviços. Como é que eu posso estar me dirigindo? Bom, nós temos duas maneiras. A primeira maneira é indo ao local, que hoje a gente funciona na Rua Álvaro Mendes, número 2090, no centro, no mesmo prédio que funciona hoje o Cine. Então,
Então, assim, bem atrás, bem na Frei Serafim, na rua de trás, pertinho da Humanas, é muito bem localizado. E, além disso, nós temos o telefone de contato, que é o DDD 86-99443-3844. Então, nesse contato, a gente também faz esse atendimento. Na questão do acompanhamento, o que acontece? Todos os serviços do centro de referência, tanto jurídico quanto psicológico, a gente não consegue fazer o trabalho, por exemplo, o advogado ele não pode abrir a causa, ele faz o aconselhamento jurídico, ele faz o acompanhamento, por exemplo, a gente tem muitos casos de audiências, então o nosso assessor jurídico ele acompanha em todas essas audiências também o assistido. E no psicológico é da mesma forma, a gente faz o acompanhamento e aí para alguns casos, na grande maioria quando é voltado para a população trans, a gente encaminha para o ambulatório Maquele Castro, que é o ambulatório transexualizador do estado que funciona ali no HGV. Então a gente tem dessa forma. E quando não é para lá, a gente tenta a inserção desse paciente no CAPS, né, que é o outro serviço também que nós temos aí de atendimento público. Eu estive no centro agora no dia 31 de janeiro, né, onde foi lançado o livro da Conceição sobre exatamente o centro de referência. Exatamente. E eu me surpreendi, Brenda, com todas as atividades e as pessoas que estavam lá. Porque muito daquelas travestis que eu conheci em situação de rua, em situação de prostituição, porque essa população viveu, ainda vive disso. E lá eu encontrei pessoas que estão formadas, que estão dando aula, professoras, tudo através desse trabalho do Centro de Referência e outras instituições. Então, eu fiquei feliz de ver a evolução daquelas pessoas que foram homenageadas pelo Centro de Referência, né? É um trabalho que começou e que está começando a dar frutos, porque nós sabemos que essa população ainda é bastante marginalizada, é ainda que mais é morta. O que você tem a falar sobre essa população? Bom, entre um dos nossos trabalhos e serviços do Centro de Referência são as parcerias com as instituições que nós temos aqui de sociedade civil. Então, aquele evento que você foi, que é o 2º Seminário da Visibilidade Trans, ele é um evento que é pensado junto com o grupo GP Trans, que é um grupo de travestis e transexuais, de mulheres travestis e transexuais, e junto com o coletivo 086 e Mãe das Resistências, que já é, no caso, o coletivo 086, um coletivo voltado para homens trans e homens e não binários, né, pessoas não binárias, e também o IBRAT, que também é o Instituto de Brasilidades e Transmasculinidades. E o que a gente faz? A gente tem durante todos os meses, a gente na realidade está numa reformulação, vai passar a ser bimestral, mas nós temos os grupos de convivência, que são grupos terapêuticos, né? A gente envolve todas as áreas que a gente tem técnica do Centro de Referência para fazer atividade com esses assistidos e assistidas do Centro de Referência. E aí o seminário era justamente para isso, para mostrar o 2º ano, para a gente mostrar. O 1º ano não foi no centro, porque a gente estava sem sede própria, e a gente conseguiu agora essa sede ali, né? Que é dividida, mas é uma sede nossa. E aí virou realmente a casa muito dessa população. A gente tem recebido demais, né? A população tem acolhido o Centro de Referência, né? Realmente para utilizar aquele espaço. Então, lá era uma homenagem, né, a tantas dessas travestis, desses homens trans que estão aí se constituindo, mesmo que a gente tenha uma sociedade tão preconceituosa, né? Mas eles e elas estão conseguindo galgar espaços que antes eram inimagináveis. Né? E pra gente é muito bom, porque quando a gente está lá, a população que a gente recebe é ainda uma população, né, que a gente diz vulnerável, ou alguns teóricos já vão utilizar como circunstâncias complexas de vida, né, porque realmente vai passar por de várias áreas, né, o Centro de Referência atua com jurídico, atua com psicológico, com serviço social, com formação, então são muitas áreas que a gente atua dentro dessa complexidade que essa pessoa passa, né. E aí a gente vê que aquele lugar ali a gente está acostumado a receber pessoas, né, que vão estar nessa vulnerabilidade. Mas não é só pessoas que estão em vulnerabilidade. A gente recebe muitas pessoas que são LGBTs e que querem ser voluntários do centro, que querem lá dar uma palestra, que querem fazer um curso de formação gratuita, que querem participar, que querem dialogar com a gente. Então a gente tem uma gama acaba que são voluntários mesmo, que participam com a gente desse processo, desse serviço. Então, a gente tem psicólogo, hoje a gente também tem estudante de moda, nós temos professores, né? Temos diversas áreas, nós temos cineastas, né? Então são diversas áreas que estão atuando lá com a gente. Porque, Brenda, você, como é uma mulher bastante atualizada, né? Nós sabemos a evolução da extrema-direita no mundo, principalmente com a eleição aí dos Estados Unidos, né?
A extrema-direita, ela teima em dizer que só existe um homem e mulher. E nós já sabemos que não é assim, né? Todos os estudos científicos já mostraram, né? O que você, a sua análise sobre esse momento que a extrema-direita se fortalece através da eleição Trump? É um momento muito difícil para nós que somos da população LGBT em geral, né? A gente vê amigos e amigas nossas, né, que estão também passando por isso, porque estão nos Estados Unidos. A gente tem uma gama de mulheres trans que estão como pesquisadoras, inclusive, né, nos Estados Unidos, e que estão nesse momento de desespero, porque além da questão de toda essa negação da identidade de gênero das pessoas, né, é uma questão de dizer qual é o poder que essa pessoa tem sobre o corpo do outro e da outra. Né? E a extrema-direita, ela faz isso com a gente, ela faz isso com os nossos corpos de mulheres, porque a extrema-direita, né, socialmente a gente sabe como que é a nossa sociedade. Claro que também tem uma parte da esquerda que também tem esse pensamento, a gente não pode dizer que é unificado. Mas, de fato, a extrema-direita e a direita, e hoje até o centrão, né, a gente vem, principalmente no Brasil, vendo um aumento de partidos de centro, né, partidos de meio ali, que dialogam com todas as pautas, mas que sempre se fortalecem nessas pautas que são levadas pela extrema-direita, que é a negação dos nossos direitos, que é a negação dos nossos corpos, que é a negação da nossa identidade de gênero. E a gente está vendo, acho que essa eleição do Trump, ela vem muito para reforçar todo o caos que a gente passou aqui no Brasil, porque não tem como a gente não aliar uma coisa a outra, né? O mundo, ele já vem desde o primeiro mandato dele, né? Há anos atrás, a gente já viu todo o caos que começou a se formar. E você vai vendo que em vários países, principalmente países da América Latina, principalmente países que não são considerados países de primeiro mundo, o quanto essa extrema-direita foi se fortalecendo. Porque esse discurso que ele traz desde aquele primeiro mandato dele foi reforçando, inclusive, outros discursos e outras formas tão ruins de pensar quanto a que ele programava e dizia. Também aqui a gente viu esse reflexo no Brasil. A gente viu com o golpe da Dilma, a gente viu com o desgoverno que a gente teve, né, desesperador. Então a gente precisa pensar que tudo isso, na realidade, é uma política muito orquestrada, né? E é orquestrada para corpos que não são os nossos. Né, os corpos brancos, os corpos de homens, os corpos de pessoas que se dizem tão conservadoras e que, quando a gente vai olhar, são nada conservadores, né? São assim, dizem tudo que pregam, na realidade não fazem, é uma grande hipocrisia. E acaba que são os nossos corpos que ficam nesse jogo, né, de quem ganha mais e quem vende mais, porque somos nós que estamos ali na berlinda. Então, assim, a população LGBT, ela já sempre passa, desde 1990, muito antes, quando a gente começa com o discurso ali, falar sobre a população LGBT, que nem era LGBT na época, era GLS, né? Que a gente começou como GLS. Então, ali a gente já via toda uma população debatendo dentro da saúde aquela tão chamada doença, né? Que era a AIDS, que era chamada, né, doença dos gays, a doença dos travestis, né? Dos travecos, que era como era conhecido na época. Então, ali começa a nossa luta da população LGBT. E é uma luta que a gente não consegue parar de travar. Porque cada ano, por mais que a gente tenha uma conquista, a gente retrocede outras 300. Pensar que em 2019 o STF reconhece a população LGBT e reconhece o direito da população trans. Então, assim, olha quanto tempo demorou para a gente conseguir um reconhecimento. Quanto tempo demorou para se eleger uma mulher trans? Mas agora nós temos uma grande deputada, que é a Erika Hilton, né? Temos. Ela nos orgulha. É uma representatividade toda a população, não só LGBT, né, Michele? Todos gostam. Representa mesmo. Gostamos de ouvir a Erika Hilton, ela dá show, né? A gente precisa dessas mulheres parlamentares, assim, né? E a gente tem visto uma crescente, né? A gente tem visto uma crescente da política de mulheres trans. Antes de Erika, a gente também tem uma que a gente pouco conversa e dialoga, né? Fala, assim, na realidade, até porque o estilo de política dela é um pouquinho diferente. Mas a gente tem Duda Salabert. Salabert, ela é uma deputada federal, só que ela dialoga muito com a questão do meio ambiente. Então, como ela dialoga com o meio ambiente, a gente acaba que vai ver mais a Erika nesse palco, até porque a Erika, ela tem essa formação política também de trabalhar essa imagem de visibilidade dela, né? São duas proporções, são duas propostas diferentes de política, né? Mas Duda também há muito tempo caminha
dentro da Câmara Federal, fazendo esse diálogo. E olha que interessante, eu estava recentemente em uma dessas minhas reuniões, eu também sou conselheira nacional LGBT, e a gente estava justamente debatendo sobre algumas questões de política. Aí eu estava na Semana da Visibilidade Trans agora em Brasília, e aí eu participei da segunda marcha, então assim, é muito emocionante você ver essa luta da população trans conseguindo sair de dentro de uma caixinha e indo para as ruas numa cidade, né, na capital do país. E aí, justamente, a gente dialogava sobre isso e uma pessoa falou assim, as pessoas não sabem a força da Duda. A Duda é a única mulher daquele congresso que cala o Nicolas com o olhar. Todas as vezes que ele chega e ela está, ele sequer vai para a tribuna. Porque ele sabe que porque ele sabe que na primeira frase ela vai massacrar ele. Então, assim, são propostas de políticas diferentes, mas são propostas de política de mulheres que têm muita força, né? Que fazem a sua luta se ressurgir nesse mundo político. Né? Elas são preparadas, que é o contrário desse Nicolas, que não sei, né? Mas as mulheres que se destacam, elas são preparadas. Sim. Né? Verdade. Diz a Michele. Pedi aqui, né, que essa conversa tá tão empolgante, então eu pedi aqui para os nossos ouvintes estarem nos ajudando, compartilhando, dando um link lá no sininho, ativa o sininho, curta o vídeo, compartilhe, comentem. Se vocês têm algo a falar sobre esse tema, sobre esse assunto, vão lá comentando, que a gente pode estar levando para a Érica alguma dúvida para ela estar tirando, também sobre o centro de referência. Tá bom? Vocês podem estar lá curtindo, compartilhando e comentando, tá bom? Eu queria... Bacana isso, viu, Michele? Eu queria fazer uma pergunta um tanto pessoal, não é? Como foi que você se descobriu mulher trans? Assim, desde quando? Fale um pouco da sua mulher história. Lésbica. Aliás, lésbica. Né? Então, é muito interessante isso. Olha... Na realidade, é uma coisa que eu sempre falo, a gente não consegue se descobrir, porque na realidade a gente sempre sabe que mas a gente não se aceita. Eu acho que o maior processo que é uma certeza que eu tenho, todo o processo da população LGBT, dessa aceitação, ele começa e é muito mais doloroso por dentro, né, nosso, individual, do que quando a sociedade vem trazer esse processo. Porque eu confesso que eu já passei por algumas lesbofobias, mas elas foram dolorosas em alguns lugares, mas elas não foram tão dolorosas contra a minha mesma. Só então, conceitua lésbicas são mulheres que se relacionam com outras mulheres. Lesbofobia. Lesbofobia são os crimes de ódio, né? O lesbo-ódio são os crimes de ódio, são a discriminação, preconceito. E o lesbo-ódio é quando a gente esquece realmente assassinato dessas mulheres lésbicas e que vão afetar principalmente as mulheres de SFEM, né? Que a gente chama... Antigamente era o que se chamava pejorativamente de machuda, sapatão, né? Só pra deixar bem claro. São essas mulheres que não têm feminilidade. Uhum. E aí, esse processo foi muito doloroso pra mim, porque eu sempre me identifiquei como uma mulher lésbica, sapatão. Eu me identifico como sapatão, não se identifico como lésbica, tá? Como sapatão, né? Mais politicamente mesmo falando. Só que eu não aceitava. Então, assim, desde muito nova, eu era apaixonada por uma pessoa específica, mulher. Eu via televisão, eu ia achar as atrizes bonitas. Eu nunca imaginava aquele casal, o cara era sempre a mulher. Eu tinha minhas bonecas, era sempre o casal de bonecas. Aí eu queria muito, na minha época, né, sou de 90, tinha a Barbie que engravidava. Uhum. A minha Barbie que engravidava, ela tinha uma mulher que era namorada dela, não era quem. Então eu nem tinha. Quem nem existia. Quem nem existia, eu nem tive boneco masculino, só pra ter uma ideia. Porque pra mim nem existia. Homem era uma coisa que tava ali ok, mas não tinha naquela minha concepção de relação. E os meus pais sempre foram muito abertos. Eu faço parte, eu sempre digo isso, eu faço parte de uma população LGBT que não passou por algumas violências que muitas outras passaram e a questão da exclusão familiar não coube a mim, né? Tive ainda, assim, graças aos orixás, meus pais, eles sempre foram muito abertos, tiveram a mente muito aberta. E aí, meus pais sempre foram do candomblé, eu sou de uma família candomblecista, a família inteira sempre foi do candomblé, e eu resolvi que eu ia ser católica. Completamente ao contrário da minha filha. Somente eu ia ser católica. E os meus pais nunca foram aqueles assim, não, você não vai ser. Pelo contrário, você quer ser católica? Pois você vai ser católica. Você quer ir pra igreja? 6 da manhã meu pai tava me chamando, é hora de você ir pra igreja, sabe? Compromisso que você tem que ter religioso. Você não assumiu, então você vai lá. E
todos os meus pecados, eu lembro muito disso. Primeiro a Eucaristia, eu cheguei a ser coroada Maria, tudo. Sempre quando eu tinha que ir me confessar, meu maior pecado era o quê? Gostar de mulher. Meu maior pecado, e eu não dizia assim, eu ia com um padre que era bem senhorzinho, que eu dizia, se ele morrer, ele vai levar meu pecado junto com ele. Olha o pensamento, que era pra ninguém nem descobrir que existia uma possibilidade na Terra de eu gostar de mulher. Porque na minha cabeça isso era inconcebível. Primeiro que você, querendo ou não, você lê, né, a Bíblia, um monte de gente te julga e te diz o quê? Que aquilo ali é errado. Que aquilo ali não existe. Então eu fui travei muitas batalhas. Eu cheguei a me relacionar com uma pessoa, né, um gênero masculino. Passei por um relacionamento muito violento, né? Passei por todas as violências, todo o ciclo de violência que você possa imaginar. Eu realmente passei todas as violências, patrimonial, física, psicológica. E aí, quando eu consegui sair, depois de 4 anos que eu consigo sair dessa relação, assim, minha família já desesperada, não sabia mais o que fazer, mas eu consegui me libertar dessa relação e eu volto para casa dos meus pais, eu já volto dizendo que eu não ia viver mais aquilo que, na minha cabeça, eles iam me negar também. E foi completamente contrário. Meu pai já desconfiou desde muito, já achava que eu estava até namorando com uma amiga minha de infância, que também é sapatão. Minhas 3 amigas de infância são sapatão. E eu via elas se abrindo pro mundo. E eu, meu Deus, que absurdo. Eu julgava, isso não pode acontecer. Vocês estão loucas? Como é que vocês estão vivendo com outra mulher? Na realidade é porque eu queria viver aquilo, não tinha coragem, né? E aí, quando os meus pais, quando eu falo para eles abertamente, eles foram muito tranquilos. E a primeira coisa, minha mãe já era de movimento social, e a primeira coisa que a minha mãe fez é, você é sapatão, você quer viver isso, então vamos aqui. Me apresentou para a primeira mulher lésbica ativista que eu conheci. E ela disse, então você vai ter que saber seus direitos, você tem que saber como é que você vai se defender, você tem que saber o que você pode fazer, porque não é só você se relacionar com outra mulher. Né? Você tem que entender que isso que você hoje reconhece que é a sua orientação sexual, ela também traz outras responsabilidades e que você tem que escolher se você vai seguir esse caminho ou não. Pode ser que você não vá para o movimento social, mas você precisa saber seus direitos. E aí foi ali que eu realmente entrei no movimento social, me apaixonei por lutar por direitos e saí desse armário que eu mesma me coloquei, né? No meu caso era eu mesmo que me colocava. Que é bem diferente você, além de ter o apoio familiar numa situação dessa, você ainda teve orientação. Sim. Para saber como se defender, saber onde estava entrando, saber realmente o que queria. Então, muito interessante o depoimento da Brenda, não é? Porque nós sabemos que a sociedade é bastante conservadora com relação à sexualidade das pessoas, né? E ela teve a sorte de ter a família que compreendeu e deixou ela bem livre, mais orientada, né? Sim. Para não sofrer outras violências que a gente sabe que tem na nossa sociedade. Brenda, o que a gente pôde, né, perceber aí do diário da Brenda é que você teve o privilégio, né, de ter a sua família lhe acolhendo. Né? A gente percebe que realmente hoje nas famílias tem 1 ou 2 casos, né, de diversidade sexual dentro das famílias. E as pessoas que não são aceitas. Não vou sair do casulo porque eu tenho ainda medo, receio desse preconceito, então eu vou continuar aqui no meu mundinho, dentro da minha caixinha, porque se eu falar para os meus pais, eles vão me expulsar de casa. Ainda existe pouco, mas ainda existe. O que você tem a dizer para essas pessoas? Bom, hoje no Piauí, por exemplo, nós somos... Né, são dados de movimento social, tá bom? Não é dado do IBGE, porque infelizmente a gente ainda não tem esse campinho de orientação sexual e identidade de gênero no nosso censo, né? Mas nós somos 320 mil LGBTs dentro do estado do Piauí. E realmente, né, o que acontece? A gente vai ver que esses casos, né, essa população que tem se identificado de maior forma dentro das famílias, tem sim trago esse aumento de sair do armário. Mas a gente também precisa lembrar que é de uma população muito específica. É quando a gente vai falar de lésbicas ou bissexuais. De lésbicas, quando são femininas, ou seja, que performam a feminilidade, porque se forem desfems, você não vai ter essa realidade. Se forem mulheres que não são femininas, você não vai ter essa realidade. E de homens gays, na sua grande maioria.
Porque quando a gente fala da população trans, isso não vai acontecer. Quando eu falo do homem trans, ele vai ser colocado para fora de casa. Porque uma coisa é você se identificar como lésbica ou gay, outra coisa é você assumir, é você usar hormônios, é você se modificar. Exatamente, você assumir a sua identidade de gênero diferente. Porque as pessoas, elas veem como realmente essa coisa que não serve para minha família. Então você vai ver muitos homens e muitas mulheres trans que são colocadas para fora de casa. Infelizmente, essa ainda é uma grande realidade. Que são colocadas para fora da escola, porque seu nome social não é respeitado. Que quando chega no posto de saúde, como é que eu vou chamar Maria? Eu vou receber uma carteira de nome social que está lá Maria, só que eu vou olhar para o que eu penso. E no que eu penso, na minha moralidade, né, que muitas das grandes vezes é hipócrita, na minha moralidade, eu vou chamar de João, porque o documento civil tá João. Né? Então a gente vai ver. Então, a população, a gente até tem um diálogo muito grande com a população, e aí muitos teóricos, né, estudiosos sempre trazem isso. A população trans, ela não tem como se guardar dentro de um armário. Ela mete o pé na porta de todos os preconceitos sociais que a gente tem. E aí vai ser sempre essa população mais marginalizada, mais uma população que fica mais violentada, né? Isso. Então, assim, eu digo muito para as pessoas que elas são LGBTs, que primeiro, a gente tem que entender que ninguém tem que aceitar a gente. A gente quer respeito, a gente não quer mais aceitação. Aceitação vem de vocês. Porque eu pago imposto igual a todo mundo. Quando eu pago aluguel, eu e minha esposa, a gente paga igual a todos os outros condôminos de onde eu moro. Né? As compras que eu faço também vão entrar nos impostos lá do governo. Eu também tenho direito à saúde, educação, lazer, como qualquer outro casal. E então eu não quero tenho o direito de aceita. amar e ser amada. Exatamente. Eu quero que respeitem o meu espaço e respeitem a forma em que eu escolhi de amar. E é só isso, né? Todas as formas de amar são válidas. Pena, né? São válidas. Ou seja, você pode não gostar de mim, mas me respeite. Você não é Exatamente. obrigada a gostar de mim, mas me respeite. Né? Exatamente. Eu pago, sou uma cidadã que contribua, etc, né? É. Então, Brenda, é tão bacana assim o seu depoimento, porque você é uma mulher informada, preparada, né? Enfrentou assim essa sua identidade com toda apoio, né? Procurando orientação, né? Mas assim, nas famílias piauienses, agora também está diferente a forma de ver, não é? A gente conversando, nas famílias sempre, agora já tem, né? As pessoas se identificam com outro gênero. E vai aparecendo nas famílias e as famílias vão aceitando mais. Embora o preconceito ainda seja bastante presente. Mas nós já temos, nas nossas famílias, né? Nós temos e a gente respeita. A pessoa trabalha, a pessoa se forma. É um cidadão ou cidadã como outro qualquer, contribuindo com a sua cidade, não é? O que você acrescenta a isso, né? Com certeza, e eu acho que esse tem que ser o caminho, né? Para a gente ter uma sociedade de forma que a gente pense numa sociedade justa, igualitária, que eu acho que é o desejo de todo mundo, está até na Constituição brasileira, né? O 5º artigo diz que todo cidadão tem diversos direitos, então a gente tem que aprender a respeitar o direito das pessoas, né? Eu acho que todo e qualquer cidadão e cidadã tem direito a viver, porque hoje, infelizmente, a população LGBT ela sobrevive dentro de uma sociedade tão cruel. Eu acho que todo mundo tem direito a viver. E aí a viver é em todos os ramos da nossa vida, né? É viver com uma educação de qualidade, é viver com uma saúde de qualidade, é viver com respeito, é poder sair na rua e não ser apedrejada, e não ser xingada, e não ser violentada. Isso é um direito tão básico que qualquer ser humano quer. E isso vale para todas as questões. Imagina quando a gente fala de recortes sociais aí, de uma travesti, de uma mulher sapatão, lésbica, preta, candomblessista, favelada. Só aí você vai entrar em todas as marginalizações sociais. Então a gente precisa pensar justamente nisso, precisa pensar nessa sociedade que a gente quer construir. Qual é a cidade de Teresina que eu quero ter? Qual é o Piauí que eu quero ter? Né? Esse Piauí que eu quero ter é um Piauí que seja igualitário, é um Piauí sem LGBTfobia, é um Piauí que eu cuido e respeito da outra pessoa, independente da identidade de gênero e orientação sexual. Gente, infelizmente a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Brenda, diz uma mensagem final para os nossos ouvintes e onde eles podem estar
acompanhando o seu trabalho, a sua vida, se assim você quiser, pode estar compartilhando. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, assim, foi um prazer estar aqui, é uma honra estar sentado nessa mesa com essas mulheres, assim, que a gente conhece a garra, a fibra, o trabalho. Muito, muito, muito obrigada. Dizer que eu estou aqui aberta a qualquer outro momento que vocês queiram dialogar, podem me chamar que eu venho com certeza sem medo, sem medo pra gente conversar. E assim, quem quiser me seguir, né, tem as redes sociais, tem o meu perfil, ele não é profissional, assim, mas eu posto muitas coisas profissionais lá também. Algumas coisas das minhas viagens profissionais eu posto, né? Que é o @Felix_Brenda13. E tem um número de contato do centro de referência, né? Que para a população LGBT ou para a população mães, parentes da população LGBT que queiram ter um momento de diálogo, né? Que queiram acolher, saber como passar também por algumas situações, porque quando a gente é LGBT, não é só a gente que sofre a LGBTfobia, a nossa família também vai sofrer junto com a gente. Né? Então pode estar procurando o centro de referência na Rua Álvaro Mendes, número 2090, no centro. E também pode estar entrando em contato com a gente pelo número do centro de referência, DDD 869-9443-3844. Brenda, eu estou tão feliz de você ter vindo aqui no Mulher Mais. Porque eu lhe conheço, você conversa, você fala, você é uma mulher preparada, né? Então, nós aqui ganhamos com a sua presença aqui, com a divulgação desse momento, dessa entrevista que foi muito interessante, né? Porque essa é uma realidade que nós não podemos fugir, né? A identidade de gênero, a questão identitária está presente no Brasil, porque ele é um Brasil diverso. E a gente precisa que toda essa população seja feliz, do jeito que é. Então, muito obrigada pela sua presença. Mulher bonita, que fala bem, que ainda faz um trabalho de apoio a essa população. Muito obrigada pela sua participação. E teremos outras vezes, né? Simpatia em pessoa, gente. Esse episódio foi muito, muito especial. E se você tem alguém que precisa escutar esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo aqui, compartilhe. Bora transmitir mais amor, mais empatia, mais respeito. Tá combinado? Até o próximo episódio.